que a ação de Deus na minha vida é suficiente para renovar, para me restaurar. A ação de Deus na minha vida, quando eu permito que Ele restaure a minha vida, que Ele restitua a minha vida, a presença dEle é mais do que suficiente. Salmos 126. O título da mensagem é O Senhor restaura a nossa sorte. É um domingo de família? É. Mas é um domingo também que o Senhor ele restaura não só a nossa vida pessoal, mas também Ele tem o poder de restaurar uma nação e, consequentemente, Ele tem o poder de também restaurar famílias. Então, nós vamos ler o Salmo 126 e eu gostaria que você acompanhasse aí. Amém? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Feche os seus olhos, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já está presente e atuando antes mesmo, Pai, de nós estarmos aqui. Cada oração, cada louvor ministrado, cada súplica que foi feita durante todo esse dia, Senhor, é para que a mensagem, Senhor, chegue claramente aos nossos corações hoje, em nome do Senhor Jesus. Querido, eu vou fazer uma pergunta, mas ela é retórica. Ou seja, você não precisa me responder. Mas seria legal se você buscasse uma resposta dentro de você. E a pergunta ela é bem simples. Quantos aqui já viveram um momento especial na sua vida? Sabe, aquele momento que foi marcante. Aquele momento que você lembra e toda vez que você volta, te traz uma alegria e traz um conforto muito grande no seu coração. Eu acredito que todos nós aqui, em algum momento, né, da nossa trajetória, nós vivemos algum momento dessa natureza. O que nós estamos vendo aqui no Salmo 26 é exatamente isso. Ou seja, nós estamos vendo um povo que está vivendo um momento tão especial, que aos olhos deles parecia um sonho. E por que parecia um sonho? Você conhece a história do povo judeu que aqui foi um povo escolhido por Deus, um povo que foi separado por Deus, foi escolhido para ser aquele povo que levaria a palavra ao homem. Ou seja, o Senhor estaria atuando nas nações sociais, o povo seria o povo que estaria vivendo aqui na terra, e através da experiência que eles teriam com Deus, nós seríamos alcançados. Então, quando você ora, para a mensagem de Deus, para que outros como nós pudéssemos alcançar. Só que aqui no Salmo 26, eles estão vivendo um sonho devido exatamente a uma desobediência que eles fizeram com relação a Deus. Eu não sei se você já viveu situações assim, mas eu vou tentar explicar rápido a Bíblia. A palavra do Senhor, ela fala que existem 3 formas de nós pecarmos. 3 maneiras. E todas as 3 maneiras, elas nos afastam de Deus, mas cada uma gera uma consequência diferente na vida das pessoas. A primeira é o pecado em si, que é o DNA que está em nós por causa de Adão e Eva, por causa da desobediência, que a Bíblia chama como uma revolta, né, em relação aos ensinos de Deus. Mas a Bíblia também chama o pecado, agora, não o pecado, mas a Bíblia fala também de transgressão. E a gente já estudou isso na escola bíblica. O que vem a ser o pecado da transgressão? É quando você sabe os limites que Deus estabelece, mas você, por vontade própria,
ultrapassa esses limites. Para esse pecado, há uma, como é que eu vou explicar? Há uma reação de Deus. Então nós temos o pecado em si, que é esse que já está em nós, que é o fato de nós termos nos revoltado com Deus, desobedecido a Deus. Mas a Bíblia fala que também tem o da transgressão, que é você, nesse caso é mais próximo a nós, ou seja, nós conhecemos a palavra, entendemos as normas que Deus estabeleceu para a minha vida, para a sua vida, e voluntariamente, ninguém vai me levar a fazer isso, eu tomo isso voluntariamente e ultrapasso esses limites estabelecidos por Deus. Isso chama transgressão. E Deus ele tem um peso sobre isso na vida. Mas a Bíblia também fala que existe também um terceiro nível de pecado. É aquele pecado que ele acontece inconsciente. Você inconscientemente você o faz. Mas por ser inconsciente e por já estar no nosso ambiente natural, ele repercute ainda mais forte diante de Deus. É quando eu deixo de fazer o que é certo. Eu deixo de fazer o bem para quem necessita. Então, Israel aqui, ele não estava vivendo nenhum desses três pecados. Mas ele estava vivendo o pior dos pecados, a idolatria. Por causa da idolatria, o povo que Deus escolheu passou 70 anos cativo. Passou 70 anos como escravo de uma nação babilônica. E nesses 70 anos o Senhor levantou homens e foi levantando homens, avisando que em um determinado tempo, em um determinado momento, em uma determinada situação, o próprio Senhor, que os levou ao cativeiro por causa da adoração a falsos deuses, ou a idolatria, o próprio Senhor iria libertá-los. E é exatamente aqui no Salmo 26 que nós estamos vendo esse momento claro da libertação. E nós estamos vendo aqui um povo que ele olha, ele não consegue entender, porque ele está vivendo o maior momento de alegria da sua vida. Ou seja, eles deixaram de ser escravos e agora voltam a ser homens e mulheres livres, que estão agora sobre a jurisdição de um Deus livre. Qual a maior alegria que nós podemos ter de sabermos que o próprio Deus está conosco? E essa alegria nós sabemos hoje, porque dentro de cada um que aqui está presente há o Espírito Santo de Deus. Ou seja, a própria presença de Deus está em minha vida, está na sua vida, está em nossas vidas. Então essa é uma das maiores alegrias que o povo de Israel, ou o povo judeu, estava vivendo. Ou seja, depois de 70 anos cativo, eles parecem que estão vivendo um sonho. Mas aqui que começa a nossa dificuldade, aqui que a gente olha para eles e começa a perceber a dificuldade que eles começam a viver diante de uma alegria tão grande. Seria a mesma coisa nós, diante de uma percepção de que você sabe que Deus está com você, que você vê Deus trabalhando, abrindo os caminhos, você vê Deus prosperando a sua vida, você vê Deus restaurando a sua sorte, restaurando a sua vida, a sua família. Você se encontra num ambiente de pura fé, de pura majestade, você percebe claramente a presença do Senhor. Então, o povo está passando por esse momento. E nós, hoje, nós também estamos vivendo esse momento tão grande. Que momento é esse? Esse momento de ter e saber e poder afirmar claramente que o Espírito Santo mora em cada um de nós. Que nós temos a própria presença de Deus nos guiando dia após dia. Mas é justamente aqui que, porque nós ficamos, às vezes, começamos a ficar dispersos diante dessa realidade. E é isso que o povo de Israel ele começa a perceber. Porque ao retornar, ou seja, após saírem do cativeiro, eles precisam retornar agora para a sua terra. Quando nós somos libertos daquela situação de pecado que nós estávamos, o Senhor ele nos tirou, ele nos lavou, ele nos restaurou, ele transformou a nossa vida e nos deu uma nova direção. A grande questão aqui é que quando o salmista começa a olhar, quando o salmista olha
E quando o povo percebe o que está acontecendo, eles começam a olhar para trás e começam a perceber tamanha foi a restauração que o Senhor fez na vida deles. E a grande pergunta para nós nessa noite é: você consegue olhar para trás da sua vida, ver como você era e o que Deus fez e o que Deus transformou na sua vida? Então, essa é a alegria que o povo estava vivendo. Essa era a grande realidade em que o povo estava vivendo. Ou seja, o retorno de Deus à vida de Israel, onde tudo estava sendo renovado, tudo estava sendo transformado. Aqueles 70 anos de tristeza agora se tornaram uma verdadeira alegria. E ao devolver essa alegria ao povo, o Senhor também devolve a dignidade e a esperança. A mesma coisa conosco. Quando nós estávamos perdidos, nós não víamos e não tínhamos visão para nada. Nós não conseguimos olhar à frente, nós não conseguimos ver as dificuldades à frente. Mas hoje, devido ao Espírito Santo que está em nós, nós conseguimos olhar para frente e conseguimos visualizar a mão de Deus, a direção de Deus e o caminho que Deus tem planejado para nós. Ou seja, para o salmista, essa restauração que o povo judeu estava vivendo não era uma restauração apenas circunstancial da vida. Era um retorno à ação salvadora de Deus. Ou seja, era um retorno à presença de Deus. E essa é a grande realidade que nós estamos vivendo. Talvez você ainda não tenha entendido, mas essa é a grande realidade. Só que nessa realidade também existe uma segunda verdade. Quando o povo de Israel volta e quando nós somos restaurados, nós vamos começar agora uma nova jornada. Só que para nós, por incrível que pareça, essa nova jornada, ela não tem dificuldades. É uma nova jornada com Cristo. É uma nova jornada onde o Espírito Santo está no comando da sua vida. E é Ele que vai trilhar o caminho, mas o povo judeu, o povo de Israel, essa jornada, quando eles retornam para a sua cidade, eles percebem que tudo está destruído. Você sabe que você chegar na sua casa e encontrar tudo revirado, seus móveis, janelas destruídas, portas arrancadas. Você está vivendo o seu momento mais alegre. Você está vivendo um sonho. Mas quando você encontra com uma realidade, você começa a duvidar se valeu a pena essa liberdade que você acaba de receber. Talvez seja essa a realidade que muitos de nós estamos vivendo, ou viveu por algum momento. Recebemos o perdão de Deus, a reconciliação, a restauração, a transformação, e vamos começar uma nova caminhada. Mas ao começar essa nova caminhada, a gente percebe que nós não temos estrutura para carregar. Porque os entulhos que ficaram no passado, que foram jogados no passado, essa nova estrada ainda reserva circunstâncias que foram alcançadas por causa daquelas situações erradas. Muitas famílias vivem em situações difíceis porque o casal passou um problema, uma dificuldade, uma traição, e agora, com a renovação, eles têm que caminhar com um problema que já foi resolvido. Então, a confiança agora precisa ser novamente restaurada. O Senhor precisa restaurar essas duas pessoas. Ou, às vezes, um namoro aqui, graças a Deus, não aconteceu isso, o pessoal namora em casa. Mas quando você está numa igreja grande, você vê que muitas das vezes um namoro é interrompido. Então você tem duas pessoas que se separam e estão convivendo no mesmo ambiente. E tem que viver nesse ambiente. Tem que aprender a viver nesse novo ambiente, nessa nova realidade. E é justamente o que nós estamos vendo aqui. Mas quando nós olhamos para o sentido de restaurar na Bíblia, ele diz que a Bíblia diz, e a palavra diz que restaurar é retornar, voltar, reconstruir, restituir. Ou seja, vai muito além de um simples conserto. É você ir nas bases, ir lá na base e começar tudo novamente.
Por isso que nós temos famílias hoje que não conseguem se relacionar devido a várias circunstâncias, vários problemas que ainda estão no escopo da sua vida diária. Não houve uma restauração na base. A base que ainda está comprometida. Ainda há furos, ainda há momentos, há situações que quando aflora, o relacionamento dessa família, desse casal, está comprometido. Porque a partir desse momento eles terão que viver, porque foram restaurados, mas ainda terão as suas dificuldades. E quando nós olhamos para esse salmo, pelo menos a gente entende que a restauração na vida, a restauração que aconteceu no povo de Israel e a restauração que precisa acontecer nas nossas vidas, ela precisa passar por 3 etapas. É impossível você dizer que foi restaurado, biblicamente falando, se você não vive as 3 etapas necessárias de uma restauração. E as 3 etapas estão claramente descritas no Salmo. Se você parar para ler o Salmo com uma certa calma, com uma certa tranquilidade, num ambiente dirigido pelo Espírito Santo, você percebe claramente que os 3 tempos necessários para uma restauração passa pelo passado, passa pelo presente e pelo seu futuro. Se você não consegue olhar para o seu passado, reconhecer o seu erro, não há restauração. Se você não consegue perdoar no seu presente o que foi restaurado no passado, não há futuro. Então a restauração bíblica, ela passa sempre por essas três etapas, por esses 3 tempos: passado, presente e futuro. E é isso que nós vamos ver nessa noite. O primeiro tempo é o passado. Olha o que diz o versículo de 1 a 3. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. E então, entre as nações, olha que interessante aqui, não era o povo liberto, o povo restaurado, quem glorificava a Deus. Olha o que o texto diz: entre as nações, ou seja, entre a circunvizinhança, ou seja, serão os seus familiares longe do seu meio que vão perceber que houve uma restauração. Ontem foi um sábado maravilhoso, eu passei 12 horas numa conversa, 12 horas, começamos a conversar às 11, terminamos 11h35, e durante 11 horas e 35 minutos, nós conversamos sobre a vida, sobre as dificuldades, sobre os problemas, sobre relacionamento. Durante 8 horas, nós falamos sobre relacionamentos. Estávamos com um casal e ali nós conversamos sobre relacionamento. 8 horas. Depois de 8 horas falando de relacionamento, agora afasta o humano. Vamos falar de Deus. 4 horas falando do que Deus pode fazer, quer fazer e vai fazer na sua e na minha vida. E o mais interessante, que aonde você menos, e olha que eu sou difícil, eu gosto de falar e eu falo demais às vezes. E eu fui obrigado a aprender, e eu tenho aprendido uma coisa chamada escuta. Sabe o que é isso? É você ficar ali apenas ouvindo, deixando apenas o Espírito Santo te dizer: é isso, fale isso, fale isso, fale isso. E ali eu pude ver, na escola bíblica eu conversei com os irmãos e falei: eu tenho um irmão meu, ele é 3 vezes mais inteligente do que eu. E ontem, nessas 12 horas de conversa, ele, depois de ter vivido uma experiência de morte, e já tem bastante tempo, e ele ontem começou a entender esse processo de restauração que Deus está fazendo na vida dele. Ele começou a perceber, alguém que é totalmente, irmãos, ele está afastado da presença do Senhor há mais de 30 anos. Viveu uma experiência de morte por 3 vezes no hospital. Por 3 vezes ele teve que voltar à vida
através de aquele aparelho de choque. O coração parou por 3 vezes. Ele teve uma experiência espiritual. Coisa que eu falei com ele, você teve uma experiência espiritual que muito cristão gostaria de ter e não tem. É você olhar de fora daquele corpo que está ali. E você vê que tem alguém ao seu lado, falando das oportunidades que você deixou e que ele vai determinar para você uma oportunidade para que sua vida mude, seja restaurada. Durante 4 horas nós ficamos falando sobre isso. No final eu tive a grata alegria de perceber, e hoje eu até estava falando com o Penha, eu falei, Penha, ele que não é cristão, quando eu digo cristão, faz parte do corpo de Cristo, mas ele já está, graças a Deus o Senhor está trabalhando. Ele falou mais vezes sobre o Espírito Santo do que eu ao longo da minha vida inteira. Então você percebe que a experiência espiritual dele foi muito grande. Então ali nós estávamos começando sobre a restauração. E a restauração ela começa no passado. Ele começou a olhar para quem ele era, as coisas que ele viveu, as situações, e o que Deus foi fazendo na vida dele lá atrás, e o que ele é agora. A transformação que ele vivenciou. E a transformação que ocorreu sem que ninguém falasse com ele, apenas o Espírito Santo. Então, quando nós falamos do passado, e quando nós olhamos para esse tempo, nesse versículo, então, entre as nações se diziam grandes coisas que o Senhor tem feito por nós, não era o povo restaurado quem estava falando. Eram as nações que estavam à volta. A grande pergunta é, o que as pessoas à nossa volta têm olhado para você e para mim? O que elas têm falado a respeito dessa restauração? O que o seu vizinho, o seu amigo da escola, o seu amigo no trabalho, o que ele fala quando ele olha para você? Porque o povo, as nações diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Eles reconheceram que a restauração que estava acontecendo com Israel era porque Israel se colocou debaixo da proteção de Deus. Se colocou debaixo da mão de Deus e deixou ser tratado por Deus. E quando Deus trata, as nações percebem. Quando nós estamos nas mãos de Deus e Deus está tratando as nossas vidas, as pessoas que estão à nossa volta irão dizer, Deus fez grandes coisas na vida dele, na sua vida. E aqui a gente percebe isso, e aqui eu não chamo de orgulho. Olha o que o texto diz no verso 3. Não é orgulho. Olha o que o texto, o que o salmista fala. De fato, ou seja, o povo está vendo, de fato, grandes coisas tem feito o Senhor por você. Tem valorizado aquilo que Deus tem feito na sua vida? Você tem valorizado o renovo, a restauração, o potencial que Deus tem colocado nas tuas mãos para que você se transforme num instrumento poderoso a qual Ele possa usar verdadeiramente? Ou seja, o pecado roubou de Israel a sua identidade, tornou eles escravos, perdidos, longe de Deus, viveram 70 anos no cativeiro, mas agora eles estavam livres. E eles estavam olhando para o passado e eles reconheceram os seus erros, eles reconheceram as suas mazelas, eles reconheceram que eles se afastaram voluntariamente, transgressão, voluntariamente eles se afastaram do projeto de Deus. Eles passaram e erraram o alvo. O alvo era Deus. E ao transgredir a vontade desse Deus, eles erram o alvo. E acertam justamente o cativeiro babilônico. Você tem valorizado aquilo que Deus tem feito na sua vida. E você tem dado testemunho daquilo que o Senhor fez, faz e fará na sua vida, passado, presente e futuro.
Quando nós olhamos para Israel, nós percebemos que, através dessa celebração, eles perceberam que a identidade deles foi restaurada. A grande pergunta é: você entende que quando Deus te restaurou, Ele também te deu uma nova identidade? E que nós precisamos viver a partir de agora com essa nova identidade. Aquela identidade antiga, ela está vencida, ela já perdeu a validade, ela não pode mais ser usada. Nós precisamos usar essa nova identidade. E vejam bem, mesmo olhando para os erros, Israel não esqueceu o que Deus fez na vida deles. Mesmo sendo liberto, saindo daquele momento, havia gratidão no coração deles. Por que gratidão? Porque mesmo estando na condição de cativo, Deus ainda estava com eles. Você entende isso? Nós vamos errar? Vamos. Mas você entende que o Espírito Santo está dentro de você e ele está pronto para, mais uma vez, nos restaurar. E ele está apenas esperando que eu e você dê a ele essa liberdade. Autorize ele a entrar dentro de nós verdadeiramente, deixar de ser uma capa protetora, fazer morada em nós e mudar e transformar, tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, mas um coração que busca, que anseia a presença de Deus. Ou seja, no momento em que eles saem do cativeiro e que eles olham para trás e que eles começam a achar que eles estão vivendo um sonho, eles começam a entender e perceber o que Deus sempre esteve com eles, querido. Deus está onde você mais possa crer que Ele não esteja, ou seja, nos lugares mais impossíveis que você possa imaginar, Deus está lá, o Espírito Santo está lá. O que Ele está lá fazendo? Esperando que eu dê autoridade para que Ele comece a restauração na minha vida. Isso só pode acontecer quando eu tenho um coração grato. Mas aí, da mesma forma como Israel, e eu vou trazer agora para a nossa realidade, tudo bem, o Senhor me libertou, o Senhor me perdoou, eu já não ando mais com os meus amigos, eu já não tenho mais aquele povo que com certeza vai me levar a pecar novamente, mas agora eu vou começar uma nova caminhada. Eu não sei o que tem à minha frente. Eu não sei o que está no meu caminho. E aqui nós estamos percebendo que começa a transição. Estão saindo daquela condição de escravo e querem entrar na nova vida. Mas para entrar nessa nova vida, há uma necessidade de enfrentar os maiores desafios. Quais são? Renegar a minha vontade, não se deixar ser guiado por outras vozes, entender que Deus agora exige de mim fidelidade. Você consegue entender? Ou seja, essa caminhada agora é um caminho que eu nunca segui. É um caminho totalmente estranho, totalmente diverso, totalmente modificado. Israel estava voltando para casa e quando ele chega, ele encontra tudo destruído. Tipo assim, o que eu faço agora? É a mesma situação nossa e agora. O Senhor me salvou, mas e aí? O que eu faço? Para onde eu vou? Quem vai conseguir me guiar? Então nós começamos a perceber, da mesma forma como o Senhor restaurou, Ele quer nos restaurar, primeiro pela vida que está dentro de nós, trazer novamente a presença do Espírito Santo dentro de nós, a presença de Deus em nós, renovar a esperança, porque o fato de eu ter agora entendido a minha condição e ser liberto da situação de escravo, eu vou iniciar uma nova vida, eu não posso mais me apoiar simplesmente em pessoas. O meu apoio, o meu suporte tem que ser Deus. Tem que ser Deus, ou seja, eu preciso renovar minha esperança em relação a Ele. Eu preciso colocar minha fé, depositar minha fé nele. Para que Ele possa reescrever a minha história. Ou seja, aquilo que estava no passado agora está morto, esquecido. Eu começo a viver agora uma nova história. Então,
Há necessidade de nós entendermos quem nós éramos no passado. Porque eu preciso saber quem eu era. Não é viver com saudade do passado. Porque eu vejo que tem muita gente que aceita o Senhor Jesus e fica, nossa, quando eu estava no mundo eu não tinha problema. Quando eu estava no mundo eu não tinha dificuldade. Foi só aceitar Jesus que os problemas começaram a acontecer. Querido, os problemas você sempre teve. É que você não via. Você vivia tropeçando diariamente em todos eles. Mas isso não causava nenhum tipo de dor, não causava nenhum tipo de abertura de visão. Porque nós estávamos como mortos, Efésios 2. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E mais uma vez eu digo, um morto não gera vida. Então, se eu estava morto, vida nenhuma poderia brotar. Então, o que eu iria sentir? O que um morto sente? Você já viu um morto gritar que está com fome? Você já viu um morto gritar dizendo que precisa de banho? Essa era a condição quando nós estávamos em pecado. Então, por isso que nós não vimos as dificuldades. Mas agora o povo entendeu quem ele era, abriu os olhos para a realidade e agora o que ele precisa. Só que a realidade agora, ela é dura. A mesma realidade que nós precisamos enfrentar todos os dias. Aceitar ao Senhor Jesus é um desafio, dia a dia. É renegar a minha vontade, é renegar o meu eu, é confiar naquilo que Deus fala, é me segurar na esperança que o Espírito Santo vai me levar para o melhor trajeto. Quando o salmista fala no verso 4, dizendo, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb, eu dei um download, deu o HD ficou assim. O que ele está querendo dizer aqui? Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Eu falei, que é? Você parou para ler isso aqui uma vez? Você parou para entender o que quer dizer aqui? Que o problema é que ele fala, olha só, restaura, há um clamor. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Todo o povo estava clamando, Senhor, restaura a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Sabe aquele cheiro de borracha queimada? Quando você não entende? É exatamente assim que eu estava. Então, é lógico, você tem que procurar o Google, um dicionário. Eu fui atrás de entender o que era torrente do Negev. E é triste, porque eu achei que era uma cidade, eu achei que era um lugar, mas vou dizer para você, Torrentes Negueb é uma região árida, seca, desértica, localizada no sul de Israel, ou seja, era um local inóspito. Outro local que não dá para viver. Pronto, resolvi o problema do português. Ou seja, Negueb era um local que não dava para ninguém viver. Aí bugou ainda mais. Porque olha só o clamor: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Mas se era um lugar seco, não tinha água, era desértico, não tinha vida, como que o Senhor ia restaurar? Você consegue entender isso? E quando nós olhamos, ou seja, e tem mais. Eu fiz questão de pesquisar um pouquinho mais. Quase que 95% do ano não tem água. Não tem água. É um leito de rio seco. Mais da metade do ano aquilo fica seco, não gera vida, não tem nada. Aí a minha pergunta é, como que o Senhor vai restaurar para um lugar seco? Eles eram escravos e agora eles estão como quem sonha e vão voltar para o deserto. Aí nós começamos a entender que, às vezes, como Jesus, no Novo Testamento, fala por parábolas, no Antigo Testamento não existe parábola, mas existe paralelos. Você consegue entender isso? Preste atenção. Ou seja, ao ser liberto, não significa que na caminhada você não vai viver dificuldades. Eles estavam pedindo, Senhor, restaura. Mas nós sabemos, Senhor, que durante essa caminhada nós vamos viver
dificuldades. Só que nós, trazendo para nós aceitamos a Cristo e achamos que o mundo vai virar um mundo de Bob. Todo mundo vai olhar para você, vai estar tudo feliz, sua vida vai dar 1000% de pulo, você não vai precisar trabalhar porque o dinheiro vai cair, porque ele é o dono do ouro e da prata, né? Então o dinheiro vai cair na sua conta, você não vai precisar. Não é isso. Ou seja, ele está fazendo um paralelo, mas que paralelo? Simples. Quando ele fala em leitos secos de rios, ele está falando que, primeiro, para que o povo, para que você e eu fôssemos restaurados, primeiro lugar da restauração é minha vida espiritual. Porque eu estou seco, eu sou um leito seco, eu vou começar uma caminhada e eu não tenho nada. Então eu preciso de água. Quem consegue caminhar no deserto sem água? Então, a primeira restauração que nós deveríamos ter vivido é a restauração espiritual. E o que é a restauração espiritual? Tomar ciência de que Deus está conosco. Você reparou que às vezes a gente leva um tempão para perceber que Deus está do nosso lado? A gente vive problemas em cima de problemas. Parece que nós estamos fazendo uma prova do Enem, mas nunca chega na última questão para você encerrar a prova. Você já sabe antes da última questão que você já está reprovado. Aí você começa de novo, e começa de novo, e começa de novo, e começa de novo. Enquanto eu não perceber que eu preciso primeiramente ser restaurado espiritualmente, porque o que vai gerar vida é quando o meu espiritual estiver restaurado. Quando eu tiver plena consciência que o Senhor está comigo, não superficialmente, mas que a presença do Senhor está na minha vida. E quando eu estava conversando com meu irmão, eu percebi que ele teve essa mesma visão. Ele percebeu, ele agora não chama mais o Senhor, ele sabe que existe Deus, ele sabe que o Espírito Santo está com ele. Olha que mudança. E eu não fui lá pregar para ele. Foi o próprio Espírito Santo que pregou para ele. Então, quando ele fala em leitos de rios do Negueb, restaurar torrentes do Negueb, ele está falando, Senhor, restaura o nosso vigor espiritual, porque o nosso vigor espiritual estava morto. Não havia presença de Deus na minha vida nem na sua vida. Havia um vale seco, desértico, onde nada fluía. E eu estava ali caminhando e achando que estava vivo, cheio de vida. E ele continua. Ele fala também na questão da poeira. Que paralelo com poeira, simples. Você lembra que ele restaurou os pecados? Mas os pecados, eles são perdoados. Mas você lembra que a poeira que ele está falando é o seguinte. Na sequência da caminhada, você pode passar pelas consequências do pecado que eu te perdoei. Ronaldo, mas isso existe? Claro que existe. Você conhece a história de Davi? Salmo 51, versículo 3. Olha o que Davi fala. Salmo 51, versículo 3. Davi, ele reconhece o pecado dele com Betseba. E quando ele reconhece que o Senhor perdoa, ele confessa, o Senhor perdoa, olha uma parte da oração dele. O meu pecado está sempre diante de poeira. Poeira. Se nós ficarmos olhando sempre para isso e achar que nada mudou na nossa vida, nós não vamos caminhar. A poeira vai atrapalhar a nossa caminhada. Davi sabia que os pecados estariam sempre diante dele, mas ele nunca mais olhou para a poeira. Ele olhava sempre para o Senhor. Então, quando eu sou restaurado, não adianta mais eu ficar olhando pelos erros e nem para as consequências que possam ter sido geradas. Isso precisa sair do meu caminho. Eu não posso mais fixar os meus olhos. Eu preciso fixar os meus olhos no Senhor. Porque o caminho agora é Ele. Há um novo caminho, há uma nova vida, há uma nova esperança, há um novo posicionamento. As rachaduras da terra mostram o quanto nós somos vulneráveis. Queridos, nós somos vulneráveis. Por mais forte que você acha que seja, existem vulnerabilidades, fraquezas e necessidades que precisam ser restauradas. Agora ele está saindo do que é espiritual e está falando para o físico.
Existe algo na minha vida e na sua vida que precisa ser restaurado. Eu não sei quais foram as dificuldades que você viveu. Eu não sei quais foram os pecados que foram perdoados na sua vida. Eu não sei a força que você teve de fazer para ser restaurado juntamente com o que o Senhor estava fazendo na sua vida. Mas o que eu sei que precisam serem restaurados. Não há como estar diante de Deus se o meu coração, se as rachaduras não forem restauradas. Porque nós sabemos que o muro rachado é propenso a cair. Qualquer rachadura no muro, numa parede, se ela não for tratada e eliminada, o risco de queda é grande. Imaginem nós, um coração rachado, fraturado, fraco, porque ainda está amarrado à visão da poeira que veio à frente, que era a consequência de um erro, mas você já foi perdoado. Então, viva a consequência. Passe a viver, mas não olhando para ela. Supere. Olhe para o Senhor. E ele ainda fala, dentro desse ambiente, ou seja, esse ambiente agora ele não está estéril, ele não serve para viver, não cresce nada. E o que ele está falando? Quando ele pede para restaurar, ou seja, por mais seco, por mais difícil, por pior que seja o que você vivenciou, por pior que tenha sido o seu ou o meu pecado, por pior que você possa imaginar, você pode olhar para dizer, você não tem a mínima noção do que eu fiz. Beleza, eu não preciso saber. O que eu preciso entender, que a ação de Deus na minha vida é suficiente para renovar, para me restaurar. A ação de Deus na minha vida, quando eu permito que Ele restaure a minha vida, que Ele restitua a minha vida, a presença dEle é mais do que suficiente. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender, nós precisamos de cura, nós precisamos de perseverança, nós precisamos da total dependência de Deus. E nós precisamos viver essa esperança ativa, não é uma esperança superficial. O muro não foi simplesmente, levou uma capa de tinta. Não, ele foi restaurado da base ao seu topo. Eu preciso ser restaurado de dentro para fora, na totalidade. Essa é minha esperança viva, que o Senhor fez um milagre e ainda continuará fazendo esse milagre na minha vida. E todos os que estão à minha volta serão impactados com esse milagre que o Senhor fez. Ou seja, nós precisamos nos tornar conscientes que a restauração, ela vai ser dia após dia. É um processo contínuo. Nós precisamos nos afirmar com o Senhor dia a dia. Por que muitas pessoas se afastam? Porque elas estão bem, do nada. É difícil. Porque na sexta-feira na oração, o pastor orou por mim. Nossa, estou revigorado. Nossa, louvor domingo, mexeu comigo. Querido, como que você consegue viver desse jeito? Como que alguém consegue viver um dia no topo, um dia no fundão? Um dia no topo, um dia no fundão. Um dia no topo, um dia no fundão. Isso é inconsistente com aquele que diz que tem o Espírito Santo. Dificuldades vão vir? Virão. Dificuldades vão acontecer? Vão. Problemas vão acontecer? Vão. Problemas diários? Vão. Mas e daí? Eu tenho a presença de Deus. Isso é mais do que suficiente. E nós precisamos entender isso. E o terceiro tempo, nós vimos que eu preciso esquecer o passado porque o Senhor me perdoou. Eu agora entendi que agora, no presente, eu vou viver uma vida nova, uma caminhada nova. E nessa caminhada eu vou enfrentar dificuldades e problemas, ou vivenciar poeiras de passado, de erros passados, mas isso não podem ser empecilhos mais na minha vida. Então eu começo a minha caminhada, eu agora estou no presente, é isso que nós estamos hoje. Você está no presente, ou você ainda vive no passado. Querido, nós precisamos sair dessa condição de quem era para viver quem nós somos. Essa é a realidade cristã. Quem era, foi.
Eu agora sou. Eu sou de Cristo. Eu preciso viver isso. E agora, Ronaldo? Mas e agora? Agora é a caminhada para o futuro. Você já conhece o trajeto. Você sabe que tem as dificuldades, você sabe que tem os problemas, você sabe que as coisas vão acontecer para que o seu trajeto se torne difícil. Mas e daí? No mundo tereis? Confia no que o Senhor diz? Esperança ativa. Sabe? Ligar o modo turbo, doidão, e fazer o seguinte: eu vou passar por cima de tudo, porque Deus está comigo. Às vezes nós precisamos tomar atitudes mesmo drásticas. Para o mundo vai ser coisa maluca. O mundo está vendo, está tudo ruim de você. Não, está maravilhoso. Está a canivete te cortando, sua carne está lascada. O povo está vendo, misericórdia, eu não queria tomar aquela vida, e você está. Deus está comigo, estou feliz da vida. Você entende isso? Fé não é uma palavra que você possa falar sem que ela não seja exercida como uma ação. E a esperança viva é uma fé real, em que você confia em quem você depositou a sua vida. Mas vamos para o futuro. Verso 6, verso 5, perdão, olha só, o salmista ele começa dizendo no versículo 5, eu agora estou no presente e eu comecei minha caminhada no futuro, eu agora estou olhando para lá, isso aqui, eu tiro a visão, eu estou olhando para o futuro, para aquilo que o Senhor reserva para mim. Olha o que o salmista diz, os que com lágrimas semeiam, com júbilo, ou seja, aqueles que choram, semeando, se alegrarão na hora da colheita. Ou seja, os problemas estão acontecendo, no mundo tereis aflição. Você já sabe disso, eu sei, então não preciso nem pregar sobre isso. Você entendeu isso. O que o Senhor está falando? Ele está mostrando que na nossa trajetória, nessa nova trajetória, não vai ser fácil. Vai ter momentos em que você vai ter que dar testemunho em meio às lágrimas. Você sabe o que é isso? Testemunhar em meio às lágrimas, você está sofrendo. Você está vivendo um momento mais difícil da sua vida, mas chega alguém e te pergunta, está tudo bem? E você, está tudo bem. Isso é o que o texto fala. Os que semeiam com lágrimas, com júbilo. Ou seja, hoje está difícil, hoje está insuportável, mas amanhã o Senhor traz o refrigério. É isso que nós precisamos. Ou seja, a semeadura pode ser em lágrimas. Demonstra que o futuro, Deus vai trazer o conforto, a alegria, o renovo. Ou seja, mesmo com o coração ferido, eu tenho que continuar obedecendo. Mesmo com o coração magoado, eu tenho que persistir na oração. Mesmo com o coração angustiados, eu tenho que servir. Eu preciso confiar que Deus pode transformar essas lágrimas em uma colheita farta. Se não for assim, queridos, não tem como. Não dá. Ou seja, Deus ele está estabelecendo uma promessa no meio dessa caminhada. Deus está estabelecendo uma esperança. Olha só o que termina o verso 6. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria. Ou seja, vai ser difícil a caminhada? Vai. Você já sabe disso, eu sei. Vai ser difícil, vai passar por dificuldades, por tristeza. O seu passado, às vezes, vai aparecer na sua frente querendo te derrubar. O que você faz? Dá-lhe um chutão. Ou então, dá uma de louco, passa por cima e vai embora. Porque nós precisamos, ou seja, nós precisamos crer, nós precisamos entender que Deus transforma todo pranto, toda dor em um lugar de testemunho. Deus vai usar a sua dor, as suas lágrimas, como testemunho de restauração na vida de outras pessoas. Você está sofrendo? Deus ele não vai dar nada que eu e você não possamos suportar. Está difícil? Eu não vou dizer que você não vai chorar. Porque tive momentos que eu senti que parecia que o mundo tinha acabado para mim. Eu senti situações em que eu achei que eu não ia dar conta mais. A angústia veio no meu coração, a tristeza veio. Mas estava em casa, estava tudo bem, de repente chega alguém. Eu estou te chamando lá. Estou precisando de alguém para orar. Aí você lava o rosto. Vai. A sua dor vai ser usada como um testemunho de
confiança que Deus vai restaurar. Ou seja, o Senhor ele pode converter a noite em dia, a nossa dor, o nosso cansaço, em um momento de celebração. Celebrarei e saltarei, celebrarei com tudo que sou, com tudo que eu tenho, louvarei ao Senhor. Lembra que eu falei na escola bíblica? Gente, a gente não precisa, não é só cantar um louvor. A gente precisa se apropriar do que ele está sendo dito ao nosso coração. Eu concluo aqui dizendo o seguinte: Deus ele está vendo as suas lágrimas. Ele está vendo as minhas lágrimas. Deus ele está ouvindo o meu clamor, as nossas dificuldades. O que nós não podemos é parar. O que nós não podemos é recuar. O que nós não podemos é deixar de confiar que Deus está fazendo. Ou no que Deus está fazendo.